Olá, galera! Mais uma vez um prazer ter você por aqui para a gente aí recomeçar o nosso módulo de aulas do Reino Animal. Hoje falando do filo plateuminto, que é o nosso terceiro filo, portanto essa é a nossa terceira aula do módulo de aulas do Reino Animal. Galera, os plateumintos são animais lindos. Você vai falar assim, tio Igor, nem todo plateuminto é lindo. Concordo com você. A solitária, o esquistossoma, são realmente plateumitos meio esquisitões. Mas a planária que está aparecendo aí, olha que planária linda que você tem, toda colorida, bonitona. Existem outras desse jeito também. Então eu quero te mostrar hoje, nesta aula, esse interessante filo do reino animal, que é o filo platelminto. Marcado, obviamente, pelas doenças, né? Nós vamos começar a trabalhar no filo platelminto, as chamadas verminoses, que são aí algumas doenças causadas pelos animais desse filo e pelos animais do próximo filo, que é o filo nemátoda. Mas hoje eu quero te mostrar as características, a fisiologia, a anatomia desse importante filo e desses importantes animais que são os plateumintos. Então, vem comigo para a gente aprender um pouco sobre essa galera aí. Pessoal, quando a gente fala do filo plateuminto, a palavra plateuminto vem de platô, achatado, e minto, que significa verme. Bacana? Então a palavra platô, que é o iniciozinho aqui do nome do filo, significa achatado. A palavra minto significa verme. Tio Will, por que esses vermes são achatados? Porque, galera, eles não têm essa cavidade corporal aqui que a gente possui, chamada de celoma, joia? Como eles não têm essa cavidade corporal, o corpinho deles é achatado. Tio Will, celoma? O que é isso? Eu nunca ouvi falar. O celoma, galera, é essa cavidade, esse espaço onde ficam os nossos pulmões, coração, fígado, intestino, rins, Eles ficam alojados aqui nessa cavidade, ó. A cavidade torácica mais a cavidade abdominal formam o nosso celoma. Super importante para proteger os nossos órgãos, para abrigar os nossos órgãos. Também atuam em alguns animais como elemento de sustentação esse celoma, mas plateumintos não possuem. Como plateumintos não possuem, a gente chama eles de acelomados. Bacana? Então eles são acelomados e achatados porque eles não têm essa cavidade corporal chamada de celoma. Legal? A gente vai falar melhor sobre esse celoma em algumas aulas para frente aqui sobre embriologia no canal para você, tá ok? Os plateumintos, e olha só que importante isso, que salto evolutivo a gente vai ter nesse momento aqui no filo plateuminto. No filo plateuminto a gente encontra espécies marinhas. A primeira planária que eu te mostrei aí na imagem, né, na introdução do nosso vídeo, é um plateuminto marinho. Existem plateumintos que são dulcícolas, vivem em água doce, é o caso desta planária que vocês estão vendo aqui, que talvez seja o animal mais característico do filo plateuminto, é o que a gente vai explorar mais nessa aula para te mostrar os sistemas dele, E a gente tem plateumintos que são terrestres, joia? Que são encontrados em ambiente terrestre, e isso é super importante. É o primeiro animal exclusivamente terrestre que a gente vai falar para vocês aí, mas é óbvio que é um animal que ainda depende da água. Então ele vai estar presente em solo úmido. Você não vai encontrar uma planária no deserto do Saara, joia? Elas vão ser encontradas em terra, sim, mas em solos úmidos. Legal? Além disso, tio Will, o que os plateumintos têm de característica? Então vamos lá, tem bastante coisa legal para falar sobre o filo plateuminto aqui para você. Muita novidade evolutiva surgindo no filo plateuminto. O filo plateuminto, galera, é o primeiro filo considerado triblástico, joia? Nós vimos na aula número 2 que os quinidários são diblásticos, eles possuem 2 folhetos embrionários, né? Os plateumintos têm 3 folhetos embrionários. E daqui para frente, galera, plateuminto, nematóide, anelídeo, molusco, artrópoda, todo mundo vai ter os 3, joia? Então, porífero não tinha nenhum, quinidário é o único filo a ter 2 folhetos embrionários e de plateuminto para frente todo mundo tem 3, joia? Então todo mundo de plateuminto para frente é triblástico. O terceiro folheto embrionário, a novidade que surge aqui, é a mesoderme. Então olha só, esses animais possuem ectoderme, esses animais possuem endoderme e esses animais possuem agora a mesoderme. Tio Will, o
que esse novo folheto embrionário traz de vantagem para esses animais? Permite a esses animais, galera, formar além de tecidos, órgãos. Bacana? O filo quinidário só tinha tecido, né? De plateuminto para frente, a gente vai encontrar tecidos e a gente vai encontrar órgãos. Então, pela primeira vez aqui, como nós temos tecidos e nós temos órgãos, vai aparecer nesses animais alguns sistemas. Então, nós podemos falar já em sistema digestório, em sistema excretor, em sistema nervoso. Bacana? Então, nós vamos ter agora a presença de sistemas porque nós temos órgãos. Legal? Tranquilo? Ó, além disso, os plateumintos, vamos dar uma olhadinha aqui, vamos dar um corte para você entender a estrutura corporal deles. Eu peguei aqui uma planária, a gente vai explorar muito a planária nessa aula. Planária que é um animalzinho simpatiquinho, né? Se você olhar aí para a imagenzinha da planária, parece que ela tem dois olhinhos meio vesgos. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco, ah? Mas cortando o corpo da planária, repara que a gente vai fazer um corte aqui e vamos ampliar do lado. A gente repara que esse animal tem, olha só, um revestimento externo, que a gente chama de epiderme, que é essa região aqui mais azulada, tá? Que é formada pelo folheto ectoderme, que ela tem aqui no interior, ó, o tubo digestório, joia? Faz parte aí do sistema digestório do animal. Revestindo esse tubo digestório aqui embaixo, ó, a gente tem uma estrutura derivada da endoderme, joia? E preenchendo o meio do corpo do animal, a gente tem o mesênquima. Mesênquima é um tecido de preenchimento, cheio de células tronco, aí tem bastante célula tronco, está envolvida com regeneração. Lá no final vou te mostrar que a planária é um animal que tem um excelente poder de regeneração. Ah? E além disso, a gente vai encontrar também alguns músculos presentes aí na mesoderme, o que permite que esse animal tenha uma locomoção melhor do que os quinidários, né? As águas-vivas se locomoviam lá com aqueles jatinhos de água, mas os plateumintos não, eles vão dobrando o corpo aí, vão se locomovendo, seja em água, seja na terra, porque agora eles têm uma musculatura para fazer isso, tá? E essa musculatura e esse mesênquima vem do terceiro folheto embrionário, da novidade nos plateumintos, que é a mesoderme. Legal? Repara que não existe uma cavidade no corpo desse animal, ó. Tudo aqui é preenchido, todo esse espaço central aqui é preenchido pelo mesênquima e pela musculatura, e o animal fica com o corpinho achatadinho, ah? Ele é bem fininho mesmo. Beleza para todo mundo até aí? Galerinha, outra grande novidade evolutiva que surge aqui no filo plateuminto. O filo plateuminto é o primeiro filo animal a apresentar o que a gente chama de simetria bilateral. Mostrei para vocês que no quinidário a simetria radial. Se você olhar uma água-viva por cima, como ela é redondinha, em qualquer ponto do corpo do animal que você traçar um raio, você vai obter duas metades iguais. Se você secciona uma água-viva assim, você tem essa metade igual a outra. Se você secciona assim, você tem uma metade igual a outra. Aqui nos plateumintos, não. Aqui nos plateumintos existe um único plano em que você vai dividir o corpo do animal e obter duas metades semelhantes. Ah? Semelhante ao que acontece na gente também. Qual que é esse plano? Esse aqui, galera, ó. Ó, o único jeito da gente obter duas metades semelhantes, e é semelhante, nem é igual, a gente obter duas metades semelhantes é cortando aqui. Aí nós vamos ter o lado esquerdo semelhante ao lado direito. Com os plateumintos é a mesma coisa. Ó, só se observar na imagem que está aparecendo aí do lado. Você vai ver que a planária, seccionada ao meio, nós vamos ter o lado esquerdo semelhante ao lado direito. Ah, então isso é uma grande novidade evolutiva. Tio Igor, por quê? Porque com a simetria bilateral, galera, aparece um negócio chamado cefalização. A simetria bilateral que está aqui, ela vem acompanhada da cefalização. Tio Will, o que é a cefalização? O surgimento de uma cabeça. O surgimento de uma região do corpo onde vão se concentrar os sistemas sensoriais e o centro do sistema nervoso. Então a gente viu no quinidário que o sistema nervoso era difuso. Ele tinha células nervosas espalhadas pelo corpo, mas elas não tinham uma coordenação. Aqui no plateuminto isso não ocorre. Aqui no plateuminto, olha só, a gente nota que aqui em cima, ó, essa região que eu vou cortar aqui e vou circular para vocês, que é a cabeça, a gente encontra gânglios cerebrais. É o princípio de um cérebro, galera, aparecendo aqui no corpinho desses animais, ó. Olha só.
Então a gente tem aqui a presença de um par de gânglios cerebrais. E desses gânglios cerebrais partem cordões nervosos que se espalham por todo o corpo do animal. Então, se você encostar aqui embaixo no corpinho do animal, ó, esse cordão nervoso vai levar a informação até o cérebro e falar assim: fomos encostados na cauda do lado direito. Ah? Então, ou seja, você tem uma coordenação agora muito melhor. Então, junto com a simetria bilateral, além da cefalização, pinta para a gente aí o sistema nervoso centralizado, joia? Ele é um sistema nervoso que tem um centro de comando, e esse centro de comando são os gânglios cerebrais. Bacana? A gente já também consegue dividir o corpo do plateuminto, devido a essa simetria bilateral, em algumas regiões. A gente tem a região dorsal, dorso significa costas, joia? Então, região dorsal seriam as costas, região ventral, que é a região da barriga, e a gente tem a região posterior, então além de dorsal e ventral, a gente tem a região anterior, anterior seria a parte de cima, e a região posterior, que seria a parte de baixo. Então, anterior mais próximo à cabeça, posterior mais distante da cabeça. Beleza? Tranquilo? Vamos dar uma olhada agora nos outros sistemas desses animais aí, começando pelo sistema digestório, tá? Essa galera tem um sistema digestório incompleto. Tio Igor, por que é um sistema? Porque tem diferentes órgãos, ó. Repara que a gente vai ver aqui o intestino, né? E olha o tamanho desse intestino, como é que ele vai se ramificando aí por todo o corpo do animal, né? Esse intestino tem várias projeções, né? Tanto que você tem porção anterior do intestino, porção posterior do intestino, tá? E aqui saindo, ó, do corpinho do animal existe uma faringe. Tio Igor, a faringe deles fica para fora do corpo. Galera, os animais quando vão se alimentar, as planárias, e é aqui um detalhe interessantíssimo sobre elas têm essa capacidade mesmo, é como se elas pegassem aqui a faringe, ó, e jogassem para fora, tá? Para poder se alimentar. Então você está vendo que a faringe aqui ela pode ser evertida, ela pode ser jogada para fora. E aqui a gente tem a boca. Tio Igor, eu tô vendo que tem uma boca, mas eu não tô vendo um ânus. E nem vai ver, tá? Porque esses animais, semelhante ao que acontece com os quinidários, eles só têm a boca. E por terem só a boca, a gente fala que o sistema digestório deles é incompleto. Joia? Então essa galera tem sistema digestório incompleto porque só possui boca. Então o alimento entra pela boca e as fezes saem pela boca. Beleza? Só tem um orifício, então o que entra pela boca sai pela boca. Legal? Além do sistema digestório, galera, os plateumintos também já apresentam algumas estruturas sensoriais. A gente vai dar destaque, obviamente, aqui para os ocelos, ó, tá? Que são essas estruturas parecendo uns olhinhos, né? A planária parece até meio vesguinha se você olhar, o que dá uma simpatia extra para ela, tá? Mas a planária, galera, ela não tem olhos, os plateumintos não têm olhos, joia? Tio Igor, por que os plateumintos não têm olhos? Porque essa estrutura aqui não capta imagem, ela não forma imagem, ela é uma estrutura, anote aí, fotorreceptora, tá? Então ela capta luz. Isso serve simplesmente para a planária saber se ela está na superfície da água, se ela está no fundo da água, ou se ela está na superfície da terra, ou se ela está no interior da terra, tá? Então, basicamente aí é uma estrutura fotorreceptora, faz aqui a captação de luz, tá? No corpinho dessa planária. Agora, além disso, vocês estão vendo que aqui na lateral da cabeça existem duas projeções, ó, como se fossem duas orelhinhas. A gente chama essas duas projeções aqui de aurícolas, joia? Apesar de serem chamadas de aurícola, apesar de lembrar orelha, não tem nada a ver com captação de som, tá? Essas estruturas não captam som. Elas são estruturas, anota aí, quimiorreceptoras. Elas funcionam mais ou menos como se fosse o nariz da planária. Elas vão captar odores no ambiente e principalmente, galera, mudanças de pH. Joia? Então, basicamente é uma estrutura quimiorreceptora. É para isso que serve essa aurícula aí. Legal? Vamos explorar outro sistema que é uma novidade nos plateumintos, que é o sistema excretor. Plateumintos são os primeiros animais a apresentarem um sistema excretor. Tio Igor, para que serve o sistema excretor?
Ele tira impurezas, ele tira toxinas, ele tira substâncias em excesso do corpinho do plateuminto. Ele vai desempenhar uma função muito semelhante à do nosso rim, aí no corpinho do plateuminto. Então, olha só, o sistema excretor do plateuminto, ele é muito ramificado. Estão vendo que ele se espalha pelo corpo inteiro do plateuminto, né? Nós temos ele todo espalhado aí pelo corpinho do plateuminto e ele é formado por um conjunto de estruturas que a gente chama de protonefrídeos. Ó, aqui eu estou mostrando do ladinho para você um protonefrídeo, tá? Então repara que esses túbulos ramificados aí que a gente chama de protonefrídeos se espalham por todo o corpo do animal, tá? E geralmente eles vão apresentar dois tipos de células aí. Uma célula chamada de célula flama e outra célula chamada de solenócito, tá? Tio Igor, por que célula flama? Que quando a galera descobriu essa estrutura aí, que começou a ver o funcionamento dela, ela tem um montão de flagelos lá dentro dela, ó. E esses flagelos ficam mexendo e lembravam a chama de uma vela, tá? Como levavam a chama de uma vela, botaram o nome de célula flama. Então, o que rola aqui com essas células? Como é que elas retiram essas toxinas? Como é que elas retiram as impurezas do corpo do plateuminto? Essas células, galera, flama ou solenócitos, eles ficam girando esse flagelo e sugam o líquido que fica entre as células. Esse líquido entra dentro dessas celulinhas aí e a célula flama vai através desses flagelos filtrando o que ainda é necessário para o plateuminto e o que não é mais necessário para o plateuminto. O que for necessário é reabsorvido, o que não for necessário vai ser eliminado aqui, ó, por esses buraquinhos que a gente chama de nefridióporos, que estão espalhados por todo o corpo do animal, ó. Então a célula flama filtra o que é mais importante, o que o animal ainda precisa, e aquilo que o animal não precisar vai ser eliminado do corpinho aqui pelo nefridióporo. Bacana? Então basicamente é isso. O sistema excretor, ele vai filtrar as impurezas, as toxinas do corpo do animal e vai eliminar e deixar simplesmente as substâncias úteis, mais ou menos o que faz o nosso rim. Tranquilo? Tio Will, esses animais já têm sistema respiratório? Já têm sistema circulatório? Ainda não, tá? A gente ainda não fala no sistema respiratório e no sistema circulatório. Apesar de muitos livros, muitos autores adotarem ou falarem que os plateumintos possuem uma respiração cutânea. Isso aqui, beleza. O que seria uma respiração cutânea? Ela é feita ou ela ocorre quando a troca gasosa é realizada pela pele. Aí, beleza. Isso a gente pode falar. A gente pode falar que plateumintos têm uma respiração cutânea. Eu botei aí entre aspas para vocês, tá? Por quê? Porque a troca gasosa ela é feita por difusão através das células da pele. Joia? Então, o oxigênio do ambiente passa para o corpinho do animal, o gás carbônico do corpinho do animal passa para o ambiente através de difusão realizada pelas células da pele. Então, a gente fala em uma respiração cutânea. Agora, sistema circulatório ainda não há. Os nutrientes passam de uma célula a outra ainda por difusão. O oxigênio passa de uma célula a outra ainda por difusão. Esses animais não possuem sistema circulatório. Beleza? Bacana? Vamos dar uma olhada aí, povo, nas classes do filo plateuminto. O filo plateuminto tem 3 classes importantes para a prova. Nessa aula, nós vamos trabalhar especificamente a classe turbelária, que é essa primeira que está aparecendo aí para você. Então vamos falar dessa importante classe. Nós já falamos muito dela, né? Que é a classe das planárias. São os plateumintos aqui de vida livre. Tio Will, o que é um plateuminto de vida livre? É um plateuminto que não é parasita. Joia? Ele vive no ambiente aí à procura de alimento, mas não parasita ninguém. Joia? Nós temos planárias dulcícolas, ó, essa é a planária mais comum, muito encontrada em todo o mundo praticamente. Você tem as planárias marinhas, algumas delas são lindíssimas, essa aí é linda, aquela do início do nosso vídeo também é linda. E você tem planárias terrestres, olha só, trouxe para você aí uma planáriazinha terrestre, bonita também, né? Concordo se alguém achar ela nojenta, mas falar que ela é feia é sacanagem. Então, esses animais podem habitar o ambiente marinho, dulcícola e terrestre, são providos, né? Possuem um sistema sensorial ou órgãos sensoriais aí, porque como são animais de vida livre, vão ter que procurar o próprio alimento, vão ter que fugir de predador, vão ter que se deslocar pelo ambiente,
Então vão precisar de estruturas e órgãos sensoriais, aí o destaque para o ocelo e para a aurícula, joia? Além disso, galera, o mais importante de planária e o mais cobrado dessa classe, que é a classe turbelar em prova, é a reprodução, joia? Planárias têm tanto o mecanismo sexuado quanto o mecanismo assexuado de reprodução. Quando a gente fala do assexuado, ele ocorre por regeneração, vamos mostrar aí na imagem para você. Planárias têm uma excelente capacidade regenerativa, tá? Se você seccionar uma planária em diferentes regiões, ó, você vai ver que cada região forma um novo indivíduo, geneticamente igual, né? Não tem variabilidade genética, e elas ainda fazem um outro processo, que é a chamada fissão transversal. Olha lá, as planárias podem se dividir ao meio, tá? E dar origem a duas planárias posteriormente. Elas vão se separando, até formarem duas, ou essa fissão pode ocorrer aqui na porção posterior do corpo, tá? Vocês podem soltar um pedaço dessa porção posterior, esse pedaço vai regenerar, formando uma nova planária. Beleza? Agora, além da reprodução assexuada, vamos dar uma olhada na sexuada, que também é muito legal. Na reprodução sexuada, galera, a gente vai destacar alguns aspectos desses animais. Primeiro, que as planárias não têm sexo, elas são hermafroditas ou monóicas. Esse é o primeiro ponto, tá? Então, planárias são animais monóicos, não existe um macho e não existe uma fêmea, elas são hermafroditas. A fecundação delas ocorre no interior do corpo, portanto, é uma fecundação interna. Ó, dá uma olhadinha aqui na postura de acasalamento. Repara que as planárias tocam, né, a região posterior do corpo, onde fica o poro genital. Então, elas vão tocar essa região posterior e vão trocar esperma entre si. Tá? Saem do processo as duas planárias gravidinhas, né? Elas vão sair engravidadas do processo, e cada uma delas vai botar uma cápsula de ovos no ambiente. Daí a alguns dias, no máximo aí uns 15 a 20 dias, mais ou menos, ou até menos, dependendo da espécie, tá? Vão sair daí de dentro planárias jovens, joia? Então repara que nessa espécie aqui, nessa classe aqui, perdão, não tem fase larval. Portanto, a gente fala que o desenvolvimento ele é direto, beleza? As outras duas classes do filo Plateuminto são a classe Trematoda, onde a gente encontra dois plateumintos parasitas, o esquistosomo, causador da esquistossomose, e a facíola hepática, causadora de uma enfermidade que afeta o fígado. Tio Igor, nós vamos falar só isso aí, dessa classe? É porque eu deixei uma aula para você, especificamente sobre o esquistossoma, né? E deixei outra aula para você, exclusiva, para os representantes da classe cestoda, que são as tênias ou solitárias, que também são parasitas, tá? Então, terminando aqui, filho, a nossa aulinha, corre lá, vai assistir a aula número 4, onde a gente vai falar sobre esquistossomose, e assiste depois a aula número 5, onde a gente vai falar sobre teníase e sobre cisticercose, e vamos explorar essas duas últimas classes aí do filo Plateuminto. Tá legal? Espero que você tenha gostado, curtido, aprendido bastante com o tio Igor. Não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aí no canal. Um grande beijo para você. Te espero na aula número 4. Valeu!